Pensamentos gera sentimentos, sentimentos gera ações e ações gera resultado. O pensamento que você tem hoje, ele determina 100% do seu sentimento. Como está o seu sentimento nesse exato momento? Um livro que eu li, que falava muito sobre isso, eu comecei a reparar que tudo aqui na vida realmente faz sentido com o sentimento e não muito com o pensamento. A mente humana, ela tem a capacidade de criar o que você imagina. Ela é fértil e ela parece uma folha em branco. Você pode fazer o que você bem entender, se você conseguir. A nossa mente, ela é como se fosse o universo, vasto e tem muitas coisas que ainda não foi acessado. O seu sentimento, ele é único. Ele é a razão que faz com que todas as coisas cheguem até você. Ele é a razão do amor, ele é a razão do sentimento, ele é a razão da abundância. Quando a gente começa a entender que se o seu pensamento gera esse tipo de sentimento, seja parte negativa ou positiva, porque os dois eles cruzam, não existe o certo ou errado. Quando você entende que a sua vibração, que no caso seria o seu sentimento, ele pode vibrar para algo bom ou ao mesmo tempo ele pode vibrar para algo ruim, você começa a observar como está sendo o seu sentimento nos dias atuais. Hoje esse vídeo é para te explicar um pouco mais sobre a fé e sobre também Deus. Por que a fé ela consegue de fato elevar o nosso sentimento para que a gente consiga acessar seria coisas, pessoas, uma vida melhor. Porque o sentimento, ele é verdadeiro. Ele não tem pensamentos sabotadores. Ele só é. Quando a gente fala que ele só é na parte de ele é único, seja medo, escassez, ou seja positividade, alegria, ele só vibra. Ele não tem tempo para ficar pensando igual a sua mente pensa. Um grande exemplo que eu dou é, vamos supor que hoje você está feliz da vida e do nada chega uma notícia péssima para você. Eu tenho certeza que tem pessoas que já devem ter falado, nossa, olha, cheguei a arrepiar por conta do sentimento. Quando você começa a entender que para você, de fato, melhorar em todas as áreas e aspectos da sua vida, você percebe que é o sentimento e não o pensamento, você começa a vigiar o seu sentimento e não o pensamento. Ao mesmo tempo, você começa a vigiar os dois, porque a Bíblia já diz, vigiais os seus pensamentos. As passagens bíblicas relatam muitas histórias bacanas para nós, que a gente pode tirar de afirmações 100% positivas, de pessoas que conseguiram realizar coisas que nunca imaginou que poderia ter acesso a essas grandezas. Um grande exemplo que eu dou é Salomão. Salomão foi o homem mais sábio e mais rico. E ele, para quem não sabe, foi escrever o Provérbios e também, se eu não me engano, tem outros livros que ele escreveu. O que Salomão pediu para Deus? Apenas sabedoria. E como que ele conseguiu acessar tudo isso? Toda essa grandeza, todo esse império? Por um pilar. Não foi pela mente, foi pelo sentimento. Foi com o coração puro e verdadeiro. E por isso Deus deu tudo para ele. Quando a gente consegue entender que é o sentimento que faz com que as coisas mudem na nossa vida, a gente começa a vibrar o sentimento mais positivo. Teve um vídeo que eu fiz aqui, vou até deixar no card, esse vídeo aqui, ó, que eu falei sobre isso. E eu tô trazendo esse vídeo hoje falando sobre a palavra de Deus. Porque se eu não me engano, né, me corrija se eu estiver errado, eu acredito que muitas pessoas que vão passar aqui nesse vídeo meu, que está assistindo ele agora, tem alguma crença. Alguma coisa tem. Seja em alguma religião, seja alguma outra questão. Você sabia que bem antes de Cristo, se a gente voltar bem atrás, a época, o pessoal eles colocava
na época, eram religiões pagãs. Então, eles colocavam o nome de Deus, eles davam o nome a Deus. O Deus do sol, o Deus da lua, o Deus da estrela. Eles tinham que delisar algo. Por que que eles faziam isso? Porque fica mais fácil para a gente ter a certeza daquilo e sentir mais fácil. E quando a gente começa, é igual teve um vídeo que eu fiz aqui também, quando a gente vê que algo é mais palpável, a gente acredita mais. A gente tem o desejo maior. Por isso que eu falo que a lei da atração, ela age na vida da gente, né? Principalmente, por exemplo, você quer comprar um carro novo, você vai na garagem, entra no carro, passa a mão no carro, sente o carro, fecha o olho, imagina o carro, toca no carro, tira uma foto do carro. E aí isso vai fazer com que as coisas acontecem mais fáceis e mais rápido na sua vida, porque você tem acesso. E tem aquele ditado que diz: tudo que você tem acesso, você pode ter. Exatamente. Então, na época, quando existiam as religiões pagãs, eles davam o nome de Deus em deuses. Deus da lua, Deus do sol, para que aquilo ficasse mais fácil e mais clareza para eles. Após a vinda de Jesus, se a gente for pegar o Novo Testamento, Jesus explica que não existe nenhum outro Deus a não ser um único Deus. E ele também ensina como que é a oração. Ele ensina nós orar. Tudo o que pedireis em meu nome será concebido. E também tem uma outra passagem que, assim, acho muito bonita, que é: bata e será aberto. Que no caso seria a porta, né? Ele fala assim: até agora vocês não me pediram nada. E tem um detalhe: eu confirmo a vocês que tudo o que pedirem em meu nome será dado. E muitas das vezes a gente tem medo de pedir. Mas não é só o pedir, é mais o sentimento. Então, por isso que muitas pessoas não conseguem acessar isso. Não conseguem acessar a transformação, não conseguem acessar coisas para mudar de vida. Porque a gente fica só no pensar. Eu vou pensar positivo, eu vou fazer um Ho'oponopono, eu vou orar mais. Até então foi por isso que eu desenvolvi o meu livro que chama Pare de Rezar e Comece a Reagir. E Deus, Ele ama que você ora, reza, Ele ama tudo isso. Mas o que mais agrada a Ele é atitude. A gente ter atitude e confiar, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E eu trago muito isso aqui no meu canal. Então, se você hoje está passando por alguma dificuldade, se você está com a cabeça muito complexa, não está entendendo nada, a única forma é você se conectar com você e sentir. Sentir. Teve um vídeo que eu fiz que era o Ho'oponopono magnético, onde eu falava para a gente poder usar 2 pilares. O Ho'oponopono mágico, que é o sinto muito, me perdoe, eu te amo e eu sou grato, e a fé ao mesmo tempo. Porque a fé é a certeza das coisas que não vemos, mas a prova das coisas que realizamos. E esse vídeo pode ficar um pouco embaraçoso para você. Eu não estou aqui te confrontando, falando que você tem que ser assim, que tem que ser aquilo outro. Até então eu nunca fiz isso aqui no meu canal. Mas eu trago conhecimento para você. De tudo que eu já pratiquei, de tudo que eu já fiz. O sentir é o mais poderoso de todos. Por que eu levo esse lado do sentir para a fé, para Deus? Porque é lá onde a gente consegue, e não tem nenhuma outra forma de comprovação que conseguimos elevar o nosso sentimento. O nosso sentimento ele só consegue elevar com comunidades, com ajuda, com coisas que você gosta de fazer. É a única forma que você vai fazer para você atrair as coisas na sua vida. Então, hoje, eu espero que você, de fato, comece a pensar como está seu sentimento. Angústia, medo, tristeza, pensamentos de: nossa, eu não consigo fazer isso, não dou conta, eu sou péssimo nisso, minha vida está de cabeça para baixo. Mas, se os seus pensamentos estiverem positivos, mas o seu sentimento não está, como que isso vai se alinhar? Não tem como. A sua mente,
ela pode de fato criar, cocriar, entender. Mas o seu sentimento é o que vai fazer buscar. Se você vive um sentimento de medo, você vai trazer mais medo. Se você vive um sentimento de felicidade, você vai trazer mais felicidade. Se você vive um sentimento de nada, sua vida vai ficar neutra. Por quê? Porque é assim que funciona. Não tem outra explicação a não ser essa. Os seus pensamentos geram os seus sentimentos. Então, se o seu pensamento gera o seu sentimento nesse exato momento, é o que eu falo, vigiais os seus pensamentos. E a Bíblia diz sobre isso. Muitas das vezes a gente não está nem aí. E aí que entra o medo, a ansiedade. Por que muitas pessoas acabam tendo muita ansiedade? Porque ela começa a gerar pensamentos de alguma coisa que tem que ser trabalhado nela, no inconsciente dela. E ela às vezes não sabe o motivo, mas o motivo está aí. Mudar os pensamentos, o padrão, a fórmula que você está vivendo hoje talvez está determinando o seu dia a dia. Por que isso acontece? Pessoas que você conecta, lugares que você frequenta, ambientes que talvez não faz muito sentido para você, mas mesmo assim você está lá. E isso determina 100% do seu sentimento. É complicado. Não é fácil você falar da noite para o dia para mudar. Mas tem como mudar. E por isso que tem pessoas que mudam assim, ó. Da noite para o dia você vê uma pessoa que não tinha nada. No outro, depois de 2, 3, 4, 5 meses, a pessoa está completamente diferente. O estado emocional totalmente elevado. A vida da pessoa está fluindo assim. E você pode perceber que essa pessoa está 100% sozinha. Ou ela está focada na família dela, somente, ou ela está focada somente nela. Para que ela fez isso? Porque ela entendeu que o sentimento é o lugar onde ela tem que se blindar, se proteger. Eu conheci uma pessoa que ela entrou na minha vida muito rápido, com uma intensidade assim, ó, gigantesca. A minha vida não estava dessas boas financeiramente nessa época. Até então tive que vender o meu carro para pagar minhas contas. Mas essa pessoa, de fato, ela tinha muitos problemas. E eu comecei a perceber que por mais que eu tinha pensamentos positivos e sentimentos positivos, ela não. Mesmo ela tendo uma vida estável e muito boa financeiramente, ela não tinha os pensamentos positivos e os sentimentos positivos. Seria na área do dinheiro? Não. Seria mais na área de famílias, relacionamentos, mas a parte do dinheiro dela era equilibrada. Agora a parte emocional dela, em questão de famílias e relacionamento, não era equilibrada. Eu olhava para ela e pensava, essa mulher não é feliz. E muitas das vezes a gente acha que o rosto da pessoa determina 100% como que ela tá, mas não. O sentimento, sim. Tem pessoas que estão sorrindo aqui fora, mas por dentro estão chorando. E se eu toquei nesse ponto em você, é que calma que tem como ser mudado isso. E eu vou te passar daqui a pouco como que você vai fazer para mudar isso. Então, assim, essa pessoa, ela era uma ótima pessoa, mas o sentimento dela era de medo, atraso, vida bagunçada. E ela vivia falando da família dela, e foi aí que eu entendi. Mas assim, do nada ela deu um surto e desapareceu. Essa pessoa, ela fez assim. Ela ficou um mês longe. Não sei o motivo, mas é sentimentos e conflitos internos dela. Agora, quer mudar a sua vida da água para o vinho, igual Jesus transformou na época? Basta você fazer um seguinte detalhe na sua vida. Faça o que você gosta de fazer.
Conecte com pessoas que você ama. Fale de coisas que você ama falar. Faça estudos de que você gosta e de que você ama fazer. Vá ao parque, caminhe, sorri. Conecte com pessoas que você nunca imaginou que ia conectar. Se você tem animais, brinque mais com eles. Se você não tem, quem tal você talvez adotar um ou comprar um, não sei. Se você tem já condições financeiras estáveis ou boa, que tal distribuir uma cesta básica para sua sociedade, para sua comunidade, perdão? Existem formas que a gente consegue mudar isso. Basta a gente entender como acessar isso. Faça igual Salomão. Pede do coração, pede do sentimento e tudo vai ser concebido a tua vida. Esse vídeo aqui, ele não é para te confundir ou te trazer difíceis explicações, mas é para trazer clareza sobre todas as áreas e princípios que eu estudo e que eu entendo sobre todas essas áreas. E eu espero de coração mesmo, de fundo do meu coração, que esse vídeo tenha feito sentido para a tua vida. E se você é novato ou se você é novata, comente aqui se esse vídeo fez sentido para você. O sentir é o que vai determinar o caminho da sua vida, tá? Pensamento gera sentimento. E o sentimento vai gerar o resultado que você vai atrair para você. Aqui no primeiro link eu vou deixar o meu curso e também livros que você pode acessar, que no caso seria o Pare de Rezar e Comece a Reagir. Se você gostou desse conteúdo, eu peço que você deixe o seu like, comente aqui e te espero no próximo vídeo. Até mais, um forte abraço, fica com Deus.